Pois é, vamos aguardar então os desdobramentos e o que, de fato, Pablo Marçal e o PROS irão decidir. 10h57, o ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu que o governo federal estourou o teto de gastos. Vamos acionar mais uma vez a Luciana Verdolim. Luciana, o ministro então afirmou que essa violação, esse estouro aconteceu em razão da pandemia, foi isso? Sim, Daniel, o que o ministro disse? Que em momentos de guerra, em momentos de dificuldade, de pandemia, por exemplo, não há mal nenhum no governo estourar aí o teto de gastos, furar o teto de gastos. Não dá para ser toda hora, já nas palavras do ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele admitiu que o teto acaba impedindo o governo de investir, só que toda vez que tiver uma calamidade, uma situação bastante complicada, há sim a possibilidade do governo gastar um pouco mais. O teto, segundo ele, é retrátil, o teto levanta. Por isso, não há por que se falar em grande risco para o país, em risco, seja a estabilidade econômica, seja a responsabilidade fiscal. Ele, por diversas vezes, disse que a ideia do governo não é furar o teto de gastos a toda hora, mas não vamos morrer, nas palavras de Paulo Guedes, por um princípio de austeridade. O ministro admitiu que o furo no teto de gastos foi motivado, na verdade, por conta do Auxílio Brasil, que passou primeiro de cerca de R$200 para R$400, agora vai ser de R$600 até o fim do ano. Isso está amparado também, de acordo com o ministro da Economia, no aumento da arrecadação. E, de acordo com Paulo Guedes, essa sinalização que vem sendo dada pelo presidente Jair Bolsonaro de manutenção desses R$600 também no ano que vem, a possibilidade, inclusive, de correção da tabela do imposto de renda, isso é possível? É possível, desde que seja aprovada lá no Congresso Nacional a reforma tributária. O ministro minimizou aí esses problemas, disse que houve aumento na arrecadação, pelo menos agora em 2022, esse aumento dos gastos também está amparado no aumento da arrecadação, mas que não vai ser também uma coisa a toda hora. E, de acordo com o ministro, a aprovação da reforma tributária é um pré-requisito para a manutenção de vários números que estão sendo positivos na economia brasileira. Apesar aí do fundo do teto, apesar da pandemia, o ministro lembrou que a situação fiscal hoje, na avaliação de Paulo Guedes, está equilibrada. A inflação está em queda e o emprego em ascensão. Por isso, ele faz questão de garantir que a política monetária está no lugar, está mantida sem maiores problemas. Pois é, isso nós vimos também em outros países, né? Várias nações acabaram gastando mais do que podiam justamente por conta da pandemia. Luciana Verdolim trazendo as últimas informações de Brasília. Seguimos então com a análise de Cristina Grêmio. Cris, me parece mais justificável falar em estouro do teto de gastos, em furo do teto de gastos, quando você enfrenta uma pandemia. Afinal, o governo não tinha muita saída, né? Tinha que resgatar e apoiar as pessoas mais pobres, as mais necessitadas e também socorrer os pequenos empresários. Não tinha o que fazer, né? E vários outros países também adotaram o mesmo expediente. E a gente precisa lembrar algumas coisas que a esquerda aí, para fazer oposição ao governo, faz questão de omitir. Por exemplo, o Brasil entrou nesta pandemia da mesma forma como o resto do mundo entrou, só que saindo da pior recessão da história, provocada pelo PT, em épocas em que a economia do mundo bombava e o Brasil só afundava. O maior índice de desemprego da história foi provocado pelo governo Dilma, a maior dívida do país foi provocada desde o fim do governo Lula, do segundo governo Lula, mas ao longo de todo o governo Dilma. Veja que a gente está num pós-pandemia com a menor taxa de dívida PIB dos últimos 7, 8, 10 anos, se não me engano. Então, em comparação com os governos recentes, o governo Bolsonaro, sob a batuta de Paulo Guedes, conseguiu reduzir a relação dívida-PIB, apesar de aumento de Auxílio Brasil, de estouro de teto de gastos e de todos os outros gastos que o governo teve, porque não foi só Auxílio Brasil durante a pandemia. Auxiliou empresas para não falirem, auxiliou estados
apertados para conseguirem comprar respiradores, está certo que alguns compraram, mas não entregaram, né? Embolsaram o dinheiro aí para as campanhas políticas que agora a gente vai ver nababescas aí em alguns estados do Nordeste. Enfim, o problema é que o Brasil já tinha uma condição econômica péssima, que foi... começou uma retomada ali no governo Temer, que foi um governo muito curto, ainda um governo tampão, e no primeiro ano do governo Bolsonaro avançou bastante, especialmente com a reforma da Previdência. Só que na sequência veio essa tragédia da pandemia, que eu acho que o ministro Paulo Guedes faz muito bem em comparar com guerra. Foi uma situação de guerra, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Como você mesmo lembrou aí, Daniel, vários países, economias muito mais fortes que a nossa, também estouraram seu teto de gastos e agora, no pós-pandemia, estão reagindo de forma pior que o Brasil. Então, o Brasil está se saindo bem aí, pelo menos na comparação com as maiores economias do mundo, e o Brasil nem está entre as principais, né? E em relação aqui ao que ele diz, vamos pensar no futuro, né? Auxílio Brasil foi o responsável pelo estouro do teto de gastos, mas o Brasil, e aí ele não fala o governo, porque não sabe se vai continuar no governo, mas o Brasil tem sim condições de continuar pagando R$600 para aquelas famílias mais carentes, que são as que mais sofrem ainda no pós-pandemia, também em 2023. Basta o Congresso Nacional aprovar. E em relação às outras faixas de renda, que estão também sofrendo muito no pós-pandemia, ele fala da possibilidade de revisão do imposto de renda, que também traria uma folga aí para as famílias, especialmente de classe média, que é a maior parte da população brasileira nos vários níveis, classificados de classe média. Mas, desde que, tanto uma coisa quanto outra, Auxílio Brasil de 600 no ano de 2023, como a revisão da tabela do imposto de renda, se o Congresso Nacional aprovar a reforma tributária. E vamos lembrar que a reforma tributária, tanto a apresentada pelo governo quanto as outras que já tramitavam lá, continuam em banho-maria. O Congresso recusa-se a levar isso adiante. Reforma tributária importantíssima para alavancar a economia brasileira. Com a economia forte, o governo pode gastar mais.